Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio da série A História de Bolso dos Estados Unidos, um projeto encabeçado por mim, professor Marcos Sorrilha, em colaboração com o História Pirata. Em nosso último episódio, apresentei a vocês como se desenvolveram os projetos coloniais de três potências imperiais, a Holanda, a França e a Espanha. Hoje, finalmente vamos começar a entender como se deu a entrada da Inglaterra nesse jogo. E a primeira pergunta que vamos tentar responder é: por que demorou tanto para isso acontecer? Afinal de contas, quando pensamos no Império Britânico, a imagem que nos vem à cabeça é justamente de uma potência marítima gigantesca que dominava oceanos e continentes. Mas essa, definitivamente, não era a Inglaterra do século XVI. Ao contrário, ela era a prima pobre das potências mundiais. Querem entender por quê? Então me acompanhem, pois é hora de zarpar! Avante, marujos de água doce! Muito antes de virar essa superpotência global, a Inglaterra era na verdade uma potência de segunda ordem, especialmente quando a gente compara com Portugal e principalmente com a Espanha. Enquanto os ibéricos já estavam construindo impérios transatlânticos, explorando rotas marítimas e acumulando riquezas vindas das Américas, os ingleses estavam enfrentando um problema bem mais elementar, tentando simplesmente não desabar por dentro. E aqui é onde reside o ponto-chave para entendermos essa história. O problema que limitou a atuação inglesa no começo das viagens marítimas não era a falta de ambição, era de condições. Faltava dinheiro, capacidade naval e, sobretudo, consenso interno e estabilidade política. Pense como era a Inglaterra no início das grandes navegações do final do século XV. Naquela época, a Inglaterra estava profundamente marcada por disputas religiosas e por conflitos entre diferentes facções de poder. Por isso, quando a dinastia Tudor chegou ao trono, em 1485, a prioridade da coroa não era lançar expedições para o Novo Mundo. Era algo muito mais urgente: reconstruir um reino devastado por décadas de guerra civil. A Guerra das Duas Rosas se estendeu de 1455 até 1487. Já parou para pensar no que isso significa para uma comunidade política? Um estado que mal consegue manter a sua unidade? Uma nobreza em frangalhos, redes de lealdade política fragmentadas e, pairando sobre tudo isso, um medo constante de que o país mergulhasse novamente no caos? Não por menos, esse cenário abriu espaço para um desejo crescente de centralização do poder que fosse capaz de colocar um fim nessas guerras infinitas. E talvez a saída para isso fosse justamente a ascensão de um monarca forte o suficiente para impor ordem. E é aí em que entra em cena a figura de Henrique VIII. Porém, a maneira como ele decidiu fortalecer o poder acabou provocando um verdadeiro terremoto político causado pelo seu rompimento com a Igreja Católica e a criação da Igreja Anglicana. A ideia era até que simples: reforçar a autoridade da coroa, eliminando a dependência externa de Roma e controlando a religião dentro do próprio reino. Só que na prática, o efeito foi bem diferente. Em vez de pacificar o país, a ruptura inflamou ainda mais os conflitos religiosos, o que pioraria muito após a sua morte em 1547, uma sucessão malfadada e a conturbada chegada ao trono de sua filha Maria I em 1553. Afinal de contas, ela tentou restaurar o catolicismo, impondo perseguições violentas contra os protestantes. E para além de todas essas questões políticas, havia ainda um outro problema que drenava os recursos ingleses: a Irlanda. Depois que a Irlanda foi transformada oficialmente em reino subordinado à Inglaterra em 1541, o governo inglês se envolveu em esforços prolongados e caros para controlar a ilha. Dinheiro, soldados, armamentos, atenção política, enfim, tudo era canalizado para essa guerra. Por um bom tempo, então, a Irlanda manteve a Inglaterra presa ao seu próprio quintal.
Recursos que poderiam ter sido usados para explorar a América estavam sendo consumidos na tentativa de dominar uma ilha vizinha. Mas há uma ironia nessa história, que é bastante interessante, porque o esforço de guerra na Irlanda acabou funcionando como uma espécie de laboratório de práticas coloniais para os ingleses. Foi ali em que experimentaram estratégias de ocupação territorial, repressão militar e reorganização de populações, coisas que seriam colocadas em práticas na América, especialmente no começo do século XVII. Mas se o cenário era esse, então o que mudou para que finalmente a Inglaterra entrasse na corrida colonial rumo ao Novo Mundo? Um ponto importante para essa mudança foi a chegada de Elizabeth I ao trono em 1558. Com ela, a Inglaterra iniciou um processo gradual de estabilização política e religiosa. Depois de décadas de conflitos, a rainha consolidou o protestantismo inglês e buscou reduzir as tensões internas que haviam marcado os reinados anteriores. Essa relativa estabilidade permitiu algo que antes parecia impossível: olhar para fora. O problema era que parecia ser tarde demais. A Espanha controlava as principais rotas e, para piorar, o seu rei, Felipe II, um rei católico, não era nem um pouco fã da rainha inglesa. Mas apesar disso, havia pressões internas e que exigiam uma tomada de posição e uma alteração da política expansionista. Na verdade, as motivações inglesas para a colonização são várias e elas funcionam como fios entrelaçados numa mesma corda. Uma dessas motivações foram as pressões econômicas crescentes. A Inglaterra estava vivendo um processo que parte da historiografia chama de cercamento das terras comunais. Na prática, terras que antes eram utilizadas por comunidades camponesas começaram a ser transformadas em pasto para a criação de ovelhas. A razão era simples: a lã estava se tornando extremamente lucrativa. O resultado social dessa mudança, no entanto, foi brutal. Famílias expulsas de suas terras, aldeias desestruturadas e uma massa crescente de trabalhadores sem terra vagando pelo país. Nesse cenário, a América começava a aparecer como uma espécie de promessa: terra para quem não tinha, oportunidade para quem estava à margem e lucro para investidores interessados em novos mercados, é claro. Mas a motivação inglesa não foi apenas de cunho econômico. Havia também uma dimensão religiosa muito forte, é verdade. Grupos que se sentiam perseguidos ou desiludidos com a igreja anglicana, como os puritanos e os quakers, passaram a enxergar o Novo Mundo como um refúgio, um lugar onde poderiam construir comunidades baseadas em novos princípios religiosos. Em outras palavras, para alguns colonos, a América significava um novo começo, tanto econômico quanto espiritual, quando não, os dois ao mesmo tempo. E havia ainda um terceiro motivo que impulsionou o interesse inglês pelo Atlântico, e era justamente a rivalidade com a Espanha de Filipe II. Como eu disse, muito antes da colonização inglesa se estabilizar, o desejo de disputar espaço com os espanhóis já existia. A Inglaterra queria riqueza? Sim. Queria ouro e prata? Também. Queria participar da economia atlântica? Com certeza. Mas tudo isso parecia já ter um dono: o Império Espanhol. Mas o sentimento anti-hispânico, estimulado também por um anticatolicismo, era tão forte entre os britânicos que aparecia até em documentos oficiais. Um deles ficou conhecido como o Tratado sobre como Vossa Majestade pode irritar o Rei da Espanha, um título quase cômico de tão direto. Assim, entrar na corrida colonial era também uma oportunidade de apimentar essa rivalidade. Faltava apenas a rainha aceitar. E para se convencer a dar esse passo, Elizabeth I foi profundamente influenciada pela imagem negativa da presença espanhola nas Américas. Como vimos no episódio passado, essa imagem se espalhou pela Europa graças, em grande parte, às denúncias do frei dominicano Bartolomé de las Casas. Alguns conselheiros da rainha reinterpretaram essas denúncias, amplificando-as dentro da retórica anticatólica própria do protestantismo inglês. As denúncias de Las Casas sobre os abusos reais cometidos na colonização espanhola serviram para reforçar a imagem dos espanhóis como cruéis e tirânicos, traços supostamente atrelados ao catolicismo. Em contraste, os ingleses começaram a se imaginar como colonizadores mais justos, mais piedosos
e civilizados, fazendo da colonização inglesa uma espécie de missão alternativa contra as barbáries espanholas. Percebem como a linguagem pode transformar a conquista em libertação? Porque ela permite revestir interesses imperiais com uma linguagem de salvação, transformando a dominação em virtude? E quando isso acontece, convencer pessoas a participar do projeto colonial fica mais fácil. De todo modo, foi nesse ambiente que Elizabeth I concedeu, em 1584, uma carta patente ao explorador Walter Raleigh, autorizando-o a tentar estabelecer colônias na América do Norte. Poucos anos depois, é verdade, em 1588, a Inglaterra derrotaria a Espanha na famosa Batalha Marítima contra a Armada Espanhola. Essa vitória abalou o prestígio espanhol e encorajou os ingleses a ampliarem suas ambições marítimas. E quando chega a paz com a Espanha, finalmente em 1604, já sob o reinado de James I, a situação finalmente ficou mais tranquila. O risco de ataques espanhóis diminuiu e os navios e marinheiros antes mobilizados para a guerra ficaram disponíveis para outras empreitadas. Ou seja, a vitória na guerra abriu caminho para o comércio, e o comércio empurrou a colonização. Agora, por que eu contei tudo isso para vocês? Compreender os motivos que levaram a Inglaterra à América é fundamental para entender o modelo colonial inglês, entre aspas. Porque ele nasce da combinação entre interesses públicos e privados, entre religião e investimento, entre Estado e iniciativa empresarial. Sabe aquela imagem da colônia de povoamento? Então, esquece isso aí. E, para ser bem sincero, nem sequer existiu um único projeto colonial inglês, mas um caleidoscópio de projetos diferentes divididos em 13 colônias. Da mesma forma, também não foi um projeto racional, muito bem organizado pelos capitalistas ingleses. Sabe aquele papo de se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra, a gente seria melhor? Papo furado. A colonização inglesa contou com muito improviso, adaptação às desventuras e oportunidades e uma boa pitada de sorte. E isso fica evidente quando falamos das tentativas de colonização antes do Tratado de Paz com os espanhóis em 1604. A primeira tentativa inglesa de colonização aconteceu ainda sobre o reinado de Elizabeth I, como parte daquele plano para provocar o rei da Espanha. Em 1585, o agora Sir Walter Raleigh, sob ordens da rainha, enviou cerca de 100 colonos para as Américas, todos homens. Eles desembarcaram na ilha apelidada de Roanoke, que ficava no atual território da Carolina do Norte. O objetivo não era exatamente construir uma comunidade de ingleses fiéis a Deus e à rainha. Eles buscavam criar uma base de operações contra o Império Espanhol, uma espécie de ponto cego no mapa das operações espanholas para comandar a pirataria no Atlântico. O escolhido para liderar a expedição foi Ralph Lane, um veterano das campanhas militares na Irlanda, o que nos leva àquela curiosa conexão entre a experiência colonial na Irlanda e as viagens ao Atlântico. Mas é verdade que Roanoke não era a Irlanda, longe disso. Era um lugar bem mais hostil. O solo era arenoso e a agricultura era complicada. Como não pretendiam cultivar o solo, eles esperavam obter alimentos por meio de impostos, isso mesmo, cobrados das populações nativas. A estratégia não deu certo. A produção dos indígenas não era suficiente. Então, quando a fome rapidamente se instalou, a violência veio a reboque. Em 1586, Ralph Lane assassinou o líder da comunidade local. Na sua cabeça, o terror forçaria os povos locais a fornecer mais comida. Porém, o resultado foi exatamente o oposto. Os indígenas abandonaram a região, deixando os colonos ingleses sem qualquer possibilidade de sobrevivência. Famintos, eles voltaram para a Inglaterra. Mas se engana quem pensa que o Sir Walter Raleigh estava pronto para desistir. Em 1587, ele tentou um novo projeto colonial, mais uma vez em Roanoke. No entanto, diferente da primeira, a expedição liderada por John White também incluía famílias inteiras. No total, 94 colonos, entre eles mulheres e crianças. Era a primeira tentativa de estabelecer uma comunidade permanente, mas os problemas de abastecimento voltaram a aparecer.
Como solução, John White retornou à Inglaterra em busca de suprimentos. Mal sabia ele que estava indo rumo ao olho do furacão. Quando lá chegou, a guerra contra a Armada Espanhola estourou, impedindo seu retorno imediato para a ilha. E quando ele voltou 2 anos depois, em 1590, encontrou o assentamento misteriosamente vazio. Nenhum sinal claro de massacre, nenhum vestígio de colonos, apenas uma palavra entalhada em uma árvore e que dizia Croatoan. Até hoje não sabemos exatamente o que aconteceu e o que explica o desaparecimento daquelas pessoas. Teriam sido elas levadas por aliens? Os astronautas do passado? Sacanagem. O mais provável foi que os colonos, com fome, tenham fugido para o continente em busca de um solo melhor. Lá, podem ter sido mortos por indígenas ou então vítimas da má sorte. De qualquer maneira, foi assim que Roanoke ficou conhecida como a colônia perdida. Porém, o seu fracasso deixou uma lição evidente. Não se constrói uma colônia agrícola com mentalidade de pirata. Curiosamente, depois desse desastre, Riley perdeu sua fortuna e seu prestígio político. Com a chegada de James I ao trono, acabou preso, acusado de traição e executado em 1618. Mas a história ainda não tinha terminado. Afinal de contas, no início do século XVII, a situação inglesa finalmente havia mudado. A paz com a Espanha abriu o Atlântico, fazendo com que investidores ingleses olhassem para a América com olhares apaixonados. Assim, a Inglaterra criava condições para algo que antes parecia impossível: o estabelecimento de um assentamento permanente nas Américas. E foi assim que, em 1607, nasceu Jamestown, na Virgínia, terra de Pocahontas, o primeiro assentamento inglês a ter sucesso na América do Norte. E Jamestown não será apenas o começo, mas também um laboratório de tudo que marcaria o projeto colonial inglês a partir de então. Fome, conflito, negociação, violência, interesses privados e relações complexas com povos indígenas. Em outras palavras, se Roanoke foi o ensaio desastrado, Jamestown seria o início do experimento real. Mas isso é o assunto do nosso próximo episódio. Antes de ir embora, vamos juntar as peças do que vimos hoje, foi bastante coisa. Então, antes de se tornar uma grande potência atlântica, a Inglaterra era um reino atravessado por crises internas profundas. Guerra civil, disputas religiosas sangrentas e os conflitos na Irlanda. Ou seja, o atraso inglês não foi fruto de desinteresse, mas o preço da própria formação do Estado inglês. Quando esse quadro começou a mudar, a colonização apareceu como resposta para vários problemas ao mesmo tempo. Uma crise social provocada pelos cercamentos, busca por novos mercados, desejo de refúgio religioso e rivalidade crescente com a Espanha. A entrada inglesa nesse jogo não foi nem linear nem gloriosa. As experiências fracassadas como Roanoke foram marcadas pelo improviso, fome e uma mentalidade muito mais próxima da pilhagem do que da construção paciente de uma colônia. Com a mudança do contexto político e econômico no início do século XVII, aí sim abriu-se caminho para a fundação de Jamestown em 1607. E aí que a história muda de patamar. Se no episódio de hoje entendemos por que a Inglaterra demorou a chegar no continente americano, no próximo episódio vamos começar a entender como ela finalmente conseguiu ficar. Ansiosos pelo nosso próximo episódio? Eu também. Então muito obrigado por terem chegado até aqui. E não se esqueçam de seguir as minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. É só procurar por canal do Sorrilha. E aproveite também para acompanhar o História Pirata por lá. E já que você está indo lá, não se esqueça de ir no post que lança esse episódio e deixar os seus comentários sobre o que vocês acharam da história de hoje. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. See ya!